Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez com vocês, eu vou trazer uma entrevista do Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas, um dos grandes economistas do desenvolvimento brasileiro. E ele vai comentar um pouco dessa situação que a gente se encontra hoje no Brasil, em que, por um lado, existe uma pandemia que está destruindo empregos, destruindo empresas, acabando com vários setores, né, principalmente do pequeno empresariado. E, por outro, uma resposta de governo que começou a se tratar de uma resposta competente de salvaguardar a economia, mas que não se verificou. Em função disso, agora já se está se discutindo o seguinte: pasmem, no Brasil da pandemia, da recessão, em que 1 milhão de pessoas, a mais do que já tínhamos, perderam o emprego, né? Já se fala em, daqui a mais um pouco de tempo, retomar as mesmas reformas, chamadas de reformas estruturantes, mas que são, na verdade, reformas desestruturantes da economia, que são recessivas, né? Tendem a retirar capacidade produtiva, capacidade de geração de emprego do país. Então, o Nelson Marconi, recentemente, tem dado algumas entrevistas, aí deu para o G1 da Globo e para alguns outros grandes veículos onde ele costuma falar, a respeito da necessidade de trazer de volta o poder público para o domínio econômico, numa tentativa de, então, injetar os recursos que só o Estado tem, com tempo e a responsabilidade que só o Estado tem e tem que ter, para, então, fazer a salvaguarda da economia. Esse retorno do Estado está sendo discutido no mundo inteiro. No Brasil, ele é bloqueado. Por isso, então, nós aqui da Revolução Industrial Brasileira vamos abrir novamente o espaço para o Nelson Marconi explicar. Nelson, obrigado por mais uma entrevista. Pergunta, então, por que é necessário, nesse momento, trazer de volta o poder público para o domínio econômico? Bom, boa tarde, Fausto. Boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo mais uma vez. É um prazer estar de novo aqui nesse canal, né? Então, novamente a gente continua, né, por incrível que pareça, no mesmo dilema que a gente estava há 2, 3 meses atrás, né? Como se fosse diferente salvar vidas e salvar a economia. O governo continua insistindo no ponto de que ele não tem recursos para gastar, ele não pensa em alternativas para financiar, é o gasto necessário. Isso faz com que as pessoas realmente fiquem sem renda, porque deveria existir um programa de renda emergencial muito mais amplo que esse, né? Aí elas sentem a necessidade de voltar para, vamos dizer, para a rua, entre aspas, né? Para ganhar alguma coisa, ganhar algum recurso, como a gente fala, né? Vender o almoço para pagar o jantar. E, ao mesmo tempo, o dinheiro também não está chegando nas empresas que precisam, né, de alguma salvação para poderem se manter, pagar os seus funcionários, não mandar todo mundo embora, tudo isso, né? Então, vamos dizer, a alternativa, a estratégia do governo tem sido muito restrita, né? Tem sido muito modesta em relação a esse ponto, e isso faz com que tenha uma pressão muito forte agora para sair, né? Vamos dizer, do isolamento social. Né? E isso provavelmente vai gerar um impacto muito forte no segundo momento, lógico, vai gerar uma queda maior, lógico, vai ter mais gente, infelizmente, contagiada pelo vírus, e vai ter um impacto maior na economia, né? E nesse momento o governo vai dizer: não, olha só, o que nós precisamos fazer agora, já que a gente gastou muito, são as reformas. E essas reformas, no momento de crise, vai jogar o país numa recessão maior ainda. Então nós vamos ser provavelmente o país que vai ter um dos piores resultados do ponto de vista econômico, e talvez o pior ou um dos 2 piores resultados do ponto de vista da saúde pública. Vai ser uma tragédia muito grande para o nosso país. Nelson, você juntou aí duas coisas interessantes, que é a falta de ajuda tanto para as pessoas, ou seja, porque na economia se chamaria para o lado da demanda, né? Mas também para as empresas. Quer dizer, o Brasil tem uma malha muito grande de pequenos e médios negócios que empregam a maioria das pessoas que ainda têm emprego, né, de algum nível de emprego, seja formal ou informal, todos ali gravitam nas cidades, nas capitais e cidades médias, em empresas pequenas e médias, né? Notadamente no comércio e no serviço. Muito bem. Por falta de política de apoio para as empresas, que seria o lado da oferta, né, da economia, também arrisca criar um grande colapso. Mas, especificamente para explicar a falta de ajuda às empresas, existe aí o gargalo dos bancos. Queria que você comentasse um pouquinho por que
aquele dinheiro que está destinado via crédito bancário para as empresas pequenas e médias não chegou. Pois é. O governo, teoricamente, abriu linhas de crédito, né? Liberou compulsório para os bancos, para eles poderem prestar mais para os clientes. E o que acontece? Esse dinheiro acabou não chegando onde precisava chegar, que era lá na ponta, como a gente fala, né? Na empresa. Por quê? Porque o sistema financeiro ele tem uma lógica, né? Que é assim, quando a economia está crescendo, né, o risco das empresas diminui e ele concede mais empréstimo. Quando o sistema financeiro, quando a economia está retrocedendo, como agora, ele vamos dizer, aumenta o risco de concessão de empréstimo e ele se retrai, e ele concede menos empréstimo para as empresas, que é justamente quando elas mais precisam. Então, o sistema financeiro sozinho, sem a participação vamos dizer, do sistema financeiro público, né? O sistema financeiro privado não vai fazer isso. Por quê? Porque não é da lógica dele, certo? Eles operam, na verdade, como a gente chama, prociclicamente e não anticiclicamente, o que é um problema, certo? É difícil o governo forçar os bancos a fazerem isso. Tudo bem, ele pode criar mecanismos, incentivos para que isso aconteça, mas é muito difícil. Então, nesse momento, né, em que você precisa ampliar o crédito para quem é micro, pequeno empresário que não consegue ter acesso, que está numa situação mais difícil, quem precisaria estar entrando mais forte agora nesse processo? Os bancos públicos, né? Porque realmente são eles que poderiam ajudar nesse processo. O Banco Central até abriu uma linha interessante, que é o que era uma linha de compra, né, de ativos e de títulos das empresas, digamos que estão em maiores dificuldades, direto pelo Banco Central, para não ter que passar muito pelos bancos. Mas mesmo essa linha parece que não está funcionando muito bem ainda, não está funcionando na intensidade desejada. Então tem muito pequeno empresário, né, que não consegue chegar, não consegue informação, não sabe que isso existe e tal, tudo mais, e que está tendo dificuldades, né? E aí você vê, eles vão acabar demitindo muita gente, e é aquilo que você falou no começo, né? O desemprego vai aumentar, infelizmente, né? E a gente vai ter uma crise muito grande do ponto de vista de emprego. Do seu ponto de vista, haveria alguma possibilidade de uma regulação bancária contribuir melhor nessa hora, no sentido de diminuir a diferença entre aquilo que os bancos pagam, né, pelo juro do dinheiro que tomam, né, e o juro que cobram, né, da ponta consumidora, da ponta tomadora do crédito, que seriam essas pequenas empresas, a casa de suco, a loja de material de ferramenta, todo esse tipo de comércio e serviços que empregam tanta gente. Haveria uma regulação financeira, do seu ponto de vista, que pudesse corrigir isso, Nelson? Veja bem, você não vai conseguir taxar ou definir qual que vai ser a diferença entre essa taxa por decreto, né? A taxa de quem toma dinheiro e de quem empresta. Você não vai conseguir fazer isso num decreto, digamos, né? Mas o que você tem uma série de regulamentos que ajudam a diminuir essa diferença entre as duas taxas de juros, né? O primeiro ponto, que é o mais importante, ampliar a concorrência bancária, né? Tá certo? Para que a gente tenha mais agentes financeiros concedendo empréstimo. Aí, logicamente, se tem mais gente concedendo empréstimo, eles vão conceder empréstimos, né, com uma taxa de juros mais barata. Quanto maior a concorrência, funciona, né? O segundo ponto é que você pode regular realmente quem participa desse mercado. Então, justamente, para ampliar a concorrência, pode dizer que bancos menores, por exemplo, poderiam conceder um volume maior de empréstimos, né? Tá certo? Do que eles podem hoje. Você pode regular, por exemplo, e dizer que determinados bancos ou conglomerados financeiros, vamos dizer, podem executar determinados tipos de operação, mas não podem executar todas as operações. Então, isso significa que você estaria também pulverizando mais o mercado financeiro, ter mais instituições fazendo as atividades. Você pode dizer, colocar limites, tá certo? De quanto que um banco pode ter, por exemplo, de participação no mercado. Isso você pode dizer, olha, um banco não pode passar um limite X de participação no mercado. Então, você não vai ter um decreto dizendo, olha, a taxa vai ser tanto, mas você tem uma série de regras que você pode fazer para dizer como que o mercado deve funcionar para ele ser mais competitivo e fazer a taxa de juros com isso diminuir, tá?
Perfeitamente, porque, de alguma maneira, assim, a gente sempre tem uma relação muito clara entre a qualidade do crédito oferecido e a atividade econômica, né? Assim, para as pessoas entenderem, quanto mais facilmente concedido é o crédito numa economia, né, mais atividade econômica é gerada. No momento de pandemia como esse, Nelson, acontece justo o contrário no Brasil, quer dizer, a atividade econômica se deprime e é a famosa boca de jacaré, né? Fica mais para baixo a atividade econômica e mais para cima a dificuldade de obtenção do crédito. Na sua visão, se isso continuar, em quanto tempo o Brasil sai disso, reverte isso ou não reverte? Se continuar o cenário atual, você quer dizer, né? Sim, sim. Se eles aprofundarem, né, como eles prometem, eles estão querendo aprofundar um cenário de distância entre, né, o capital e o trabalho, no final das contas. Né? Então, isso vai realmente. A gente já antes da pandemia já estava numa situação ruim na economia, já estava andando de lado, quer dizer, não era uma economia que estava crescendo. Aí a gente entra na pandemia desindustrializado, como a gente já falou várias vezes, né? Vai mais para o fundo do poço. E o governo resiste a fazer medidas de estímulo diretos do setor público para a economia e diz que o que você precisa fazer, na verdade, são as reformas, né? O ajuste fiscal e que você, na verdade, precisa para crescer, as reformas vão te resolver o problema. Veja bem, se o governo insiste nessa estratégia das reformas num momento de crise como o atual, né, ele não vai conseguir aprovar as reformas, logicamente, né, porque não existe clima político nem econômico para se aprovar reformas quando a economia está em crise, né, reformas da forma como ele quer fazer, porque são reformas que vão cortar despesas, tal, no momento que o governo está realmente precisando colocar mais recursos para fazer a economia girar. Né? O que ele quer é justamente fazer o contrário. Né? Reformas que vão flexibilizar as relações de trabalho, mas ainda precarizar, diminuir salários, reformas que vão diminuir gastos sociais, né? A reforma tributária, se ele fizer, ainda tudo bem, mas precisa ver quem é que vai ser afetado, tal, tudo mais. A reforma administrativa, algumas coisas são interessantes, mas se eles quiserem realmente cortar salário do servidor, vai ser outro problema para a economia. Então tem uma outra série de coisas aí que vai jogar a economia mais para baixo, né? E aí, para a gente sair disso, vai ser muito difícil, quer dizer, vai ser coisa, não só que vai demorar, não vai se demorar só esse ano, mas vai demorar o outro e quem sabe o outro também. E o argumento do governo vai continuar sendo sempre o mesmo. Olha, a economia não está crescendo porque as reformas não são aprovadas, sendo que é óbvio que elas não vão ser aprovadas agora. E o que o governo precisa fazer nesse momento é o contrário, né? Intervir mais fortemente na economia, fazendo gastos, para poder sair da crise, crescendo mais e aí reverter depois o desequilíbrio atual. Mas com a estratégia deles, né, provavelmente o que nós vamos ver é uma extensão da crise maior do que seria observada em outros países. Né? Outros países vão ter um ano muito ruim, depende como eles saírem da pandemia, mas pode ser que no começo do ano já estejam melhor. A gente vai demorar mais tempo se continuar nessa estratégia. A gente vai ter um 2020 muito ruim, em 2021 também muito ruim, infelizmente. Infelizmente. E falando em infelizmente, assim, Nelson, antes de começarmos aqui a entrevista, eu fui pesquisar alguns números recentes da economia brasileira. Me chama a atenção muito o dado do CAGED, né? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Uma medição, né, que o antigo Ministério do Trabalho estruturou, que faz um registro, né, periódico de contratações e demissões. Então, se o número do CAGED é positivo, significa que houve mais contratações que demissões e por aí vai. Estou explicando isso, obviamente, para, né, o nosso espectador. O CAGED do mês de abril registrou uma perda de 860 mil postos de trabalho formais. No mês de março, já havia registrado em torno de 240 mil. Isso tudo, obviamente, em função da paradeira geral da economia, que era necessária para que, né, nós pudéssemos proteger a população do vírus. Ocorre que, então, já se adicionaram à massa de desempregados do Brasil 1 milhão de pessoas a mais. Quer dizer, não havia esse 1 milhão de desempregados há 2 meses atrás. Agora já existe mais 1 milhão de desempregados. Se pegarmos pela PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE contínua, que ela é feita continuamente,
os últimos 3 meses já registram, eu também pesquisei esse dado, mais de 4 milhões de ocupações perdidas. Ressalvando aí que a PNAD contínua, ela trata também de ocupações não formais, outros tipos de contratação flexível, etc, etc. Então, é um conceito mais amplo. Então, pode ser que um número esteja dentro do outro. Existem aí certas preciosidades estatísticas, né, que eu não sou especialista, não vou me arrogar de definir. O fato é que temos um número altíssimo de desempregados no Brasil já agora e com toda a tendência de piorar. Para fazer a pergunta, né, arredondar, eu vou informar aqui ao público que o Nelson Marconi passou os últimos meses nos Estados Unidos, lá na Universidade de Harvard, com um grande especialista no tema de desenvolvimento, políticas industriais, inovação, que é o Danny Rodrik, né? Estudou lá com ele, continua pesquisando, agora já de volta aqui ao Brasil, questões relacionadas a desenvolvimento, no seu sentido amplo, e também, principalmente, a questão do emprego. Então, eu vou perguntar, Nelson, o que vocês já descobriram, né, nessa pesquisa recente que você, que é uma das grandes cabeças do Brasil, e o Danny Rodrik, que é uma das grandes cabeças lá dos Estados Unidos, olhando dois países em crise, né, econômica profunda, né? O que vocês até agora já conseguiram encontrar nessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo? Muito obrigado aí pelos elogios, né? Só um comentário aqui, a PNAD ela realmente é mais ampla do que o CAGED, porque o CAGED ele inclui só emprego formal, porque é a maneira como ele está estruturado, né? São os registros das empresas formais, e a PNAD ela vai na casa das pessoas perguntar. Então ela pega o cara que está formalizado, ela pega o cara que não tem contrato formal, ela pega a pessoa que está fazendo um bico na rua, a pessoa que está se virando, a pessoa que tem um pequeno negócio, o cara que tem um grande negócio, pega todo o mercado de trabalho. Né? Então ela é mais geral, ela é mais ampla. Não são duas coisas diferentes. Não é que uma é ruim e outra é boa. Ela é mais ampla. Então realmente, se ela está mostrando 4 milhões de ocupações, é porque a gente já perdeu muita ocupação com a Covid. Né? E infelizmente vai perder mais, é lógico. Bom, mas falando então do meu trabalho lá que eu estou fazendo com o Danny Rodrik, né? Que é realmente um especialista excelente, quer dizer, é um cara muito bacana e ele é um grande especialista nessa área de desenvolvimento, emprego, tal, mudança estrutural, tudo isso. Bom, o que a gente está vendo é o seguinte, é que a qualidade do emprego se precarizou não só no Brasil, mas nos outros países também, né? Você não, quer dizer, as economias tiveram uma perda muito grande de emprego, né, para a chamada classe média, porque você tinha empregos de qualidade para a classe média à medida que os países foram se modernizando, se urbanizando, e esse grande, vamos dizer, empregador da classe média, né, o que gerou essa classe média, na verdade, sempre foi a indústria. Né? Quando a indústria perde participação na relevância do processo produtivo, em vários países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, o que acontece? Você perde também esses empregos de qualidade. E boa parte desses empregos não foi substituído por outro tipo de emprego melhor ou do mesmo nível, certo? Então, o que acontece? Você teve uma série de pessoas que tinham um certo nível de emprego, uma qualidade boa, e acabou assumindo, acabou tendo que aceitar outras ocupações em setores que não têm a mesma qualidade do emprego como a indústria, que são os serviços tradicionais, tá certo, né? Atividades mais precárias, né? Por outro lado, quem tinha uma qualificação muito boa foi para outros setores aonde você continua exigindo pessoas qualificadas, mas que empregam pessoas menores, que é o setor financeiro, o setor de serviços modernos, né, a própria indústria da mineração, tal, né, mas que são setores que pagam muito bem, mas não geram muito emprego. Então, o que acontece? Você acabou observando uma piora na distribuição de renda, olhando só para os salários, nem olhando para quem é empresário também tudo mais. Só quando a gente olha para os salários, você teve uma piora na condição do trabalho para a maior parte das pessoas e para uma pequena parte melhorou muito. Então, isso explica boa parte da desigualdade crescente que a gente está vendo nos Estados Unidos, que a gente vê no Brasil, vê na Europa, né? Tá certo? E vê, na verdade, ocorreu o contrário, por exemplo, na Ásia, que é para onde migraram esses empregos da indústria. E lá você vê que, na verdade, a distribuição de renda está melhorando. Né? Então, o que acontece?
Desculpe, eu fui mexer no botão aqui. O que acontece? A gente está perdendo empregos bons, eles estão se transferindo para a Ásia e nós não tivemos nada para substituir ainda esses empregos de qualidade que a indústria gerava. E esse é um dos grandes desafios do futuro. Ou a gente se reindustrializa, certo? Que eu acho que, logicamente, é um objetivo nosso, mas nós também vamos ter que gerar empregos de qualidade em outros setores, porque a indústria não vai ser suficiente para absorver todo mundo que precisa, tá? Esse, por enquanto, é o estágio do nosso trabalho, né? É uma pena, então, que eu não possa perguntar quais seriam, né, os setores, né, porque seria a grande pergunta, né? Lógico. Ou você quer fazer algum comentário também? Você fica à vontade. Não, esses, vamos dizer, esse é o grande, vamos dizer, depois é o ponto seguinte, né, da pesquisa, digamos, né? Mas, logicamente, já tem algumas indicações importantes, né? Que a gente pode ver, não só pelo nosso trabalho, mas pelo que está acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, todo o setor de saúde, do que a gente chama de complexo industrial da saúde, vai ser um setor muito importante daqui para frente e um grande empregador, né? Todos os setores que estão relacionados com questões sanitárias, ambientais, né? De tratamento ambiental e de melhoria das condições de saneamento aqui, principalmente no caso do Brasil, também vão ser profissões importantes, né? E são, de certa forma, profissões de qualidade também, tanto na saúde como nessa questão, né? E aí todas as ocupações, as atividades ligadas à tecnologia, né, o desenvolvimento de tecnologia, também, logicamente, vão ser ocupações importantes, né? Então a gente vai ter um mix de coisas aí, tá certo? E ao mesmo tempo você precisa continuar gerando empregos em grande volume para uma grande quantidade de pessoas. Então, a indústria vai continuar sendo importante, outros serviços, serviços de atendimento às pessoas. A gente vê que as pessoas estão cada vez mais usando serviços, vamos dizer, que a gente chama de serviços de entrega, serviços pessoais, né? Vamos dizer, essa logística toda da parte de transportes, de entrega, vai ser um setor muito importante para empregar. Né? Tá certo? Não vai ser o único, mas também vai ser um setor importante. Isso a gente vê como tendência clara, né? No mercado de trabalho. Tá começando a ficar muito claro isso. Né? Apesar do trabalho não estar pronto, tal, mas logicamente, além de reforçar toda a indústria, tem todos esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Pois é, Nelson, é exatamente esse o propósito, então, do trabalho que a gente desenvolve aqui com a sua colaboração de outros grandes nomes também da economia brasileira, de debater alguma coisa que consiga mostrar para as pessoas que existem ideias que vão além dessa cantilena repetida que nós estamos há 30 anos escutando, né, que você já batizou aqui no canal como lesma lerda, né? É verdade. Lesma lerda. Numa outra entrevista você soltou essa, foi muito engraçado. É verdade. Pois é. E de que, quer dizer, o que você acaba de colocar aqui nos abre perspectivas, né? Nos abre caminhos mentais, né? Visualizações de futuros possíveis, né? Porque são coisas que a gente deveria estar discutindo agora, mas infelizmente nós vemos as autoridades econômicas do país, nesse momento, com a cara dura discutindo a mesma lesma lerda, né? De aquadradar, né, o nosso cenário macroeconômico numa espécie assim, de dogma, na esperança, né, que eu considero vã, tenho certeza que você também concorda, de que vai vir né, como eu gosto de brincar também, hoje eu estou meio humorista, né, um golden shower de investimentos estrangeiros para nos salvar, não é? Exato. Então eu te agradeço muito, porque é muito esperançoso a gente ouvir coisas como essas que nos dão visualizações de futuros possíveis, nos dão perspectivas para pensar e sair um pouco desse cenário depressivo em que nós nos encontramos. Mas é isso aí, Nelson. Quero te agradecer muito mais uma vez a oportunidade de te entrevistar. Deixo aberto a palavra para a consideração final, aí um minutinho, e já me despedindo aí de vocês todos que nos assistem, pedindo para se inscrever no canal, colabore com a Revolução Industrial Brasileira, o link está aí embaixo no comentário fixado. Tá bom, gente? Obrigado, Nelson, com você. Tá. Então, justamente isso que você falou, a gente está ouvindo essa ladainha, essa lesma lerda realmente há muito tempo, de que o importante são as reformas, não que tem várias reformas que não sejam, mas que a gente tem que, não existe o que a gente chama o lado da demanda, né, tá certo? Não é importante, o importante é só ajustar do lado do que a gente chama da oferta, e que
tanto faz a estrutura, um dos piores crimes, né, é dizer que tanto faz a estrutura produtiva que o país pode ter, né, certo? Que tanto faz o setor, se você tem vantagem comparativa em alguma coisa, não tem problema nenhum a gente se transformar numa república de bananas, né, tá certo? Do ponto de vista político, a gente já tá, né, quase como uma república de banana, do ponto de vista econômico, nós estamos indo também para o mesmo caminho, mas a gente tem como sair disso, e tem várias alternativas, tá certo? O que a gente produz importa, certo? Importa, quer dizer, é relevante, não é qualquer coisa que a gente vai produzir que vai gerar resultados bons, e a gente tem alternativas. É bom deixar isso claro para as pessoas, justamente para elas não desanimarem. A gente tem saídas, tem soluções, tá? Então, muito obrigado, Fausto, pelo convite, mais uma vez, participar aqui do canal com você. É um prazer conversar com o seu público. Eu espero que todo mundo também tenha entendido a entrevista e coloque perguntas, mande perguntas, tal, queira debater, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado, meu caro. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Gente, é isso aí. Fiquem com a gente. Até a próxima. Se inscrevam no canal e colaborem aqui com a Revolução Industrial Brasileira. Obrigado.